Bom, nós começamos aqui, essa manhã, na introdução do culto, mostrando sobre a razão da gente estudar um pouco sobre a vida de Davi. Ele entra na história um pouco tarde, né? Nós não sabemos muito sobre a infância dele. A Bíblia não nos fala muito sobre a infância, mas fala-nos aquilo que a gente precisa, né? E o texto dessa manhã, já que a gente vai começar essa mensagem, essa série de mensagens nova, nós vamos olhar para 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 até o 13, que fala a respeito dessa jornada desse homem, do início, né? Que ainda era um garoto nessa época, mas que já tinha um propósito em sua vida. Então, por que nós vamos estudar Davi? Nós terminamos recentemente uma série de mensagens sobre o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte aprendemos o que um cristão deve ter, quais são os princípios que regem a vida de um cristão. E agora nós vamos olhar na vida de um homem como isso se aplica na prática. Um homem assim como eu e você, né? Igualzinho. Então nós vamos ver como isso funciona na prática e como nós podemos também aplicar isso em nossa vida. Esse capítulo de 1 Samuel 16, ele abre com Deus lembrando Samuel de um fato, de que ele havia rejeitado Saul. Então, essa é uma coisa que chama a atenção. Quando Deus diz, eu rejeitei como rei de Israel. Isso é triste, não? O próprio Deus dizendo, eu rejeitei alguém. Então, já de impressionar o início do capítulo. Começa assim. E Saul, ele foi escolhido rei. Vocês sabem mais ou menos em que contexto Saul é escolhido rei? Vocês lembram disso? Lembro que nós saímos do processo da história de Juízes, e aí o povo olha em volta e diz, todas as nações têm rei, menos nós. Queremos um também. E aí Samuel fica para morrer, né? Samuel fica muito chateado, e Deus diz, Samuel, olha só, não fica chateado não, porque quem eles rejeitaram foi a mim, não a você. Portanto, vamos dar a eles o que eles querem. Porém, eu vou dizer uma coisa. Isso vai trazer problema para eles. Ok, então eles começam a escolha do novo rei. Qual é o critério para a escolha de um novo rei? Para a escolha de Saul? Tem que ser alto, bonito, forte. Saul se encaixava perfeitamente. Diz o texto de Samuel, quando Saul foi levantado como rei, de que dos ombros para cima ele se destacava em meio a todos os israelitas. Ou seja, ele era mais alto que todo mundo. Provavelmente era bonito, forte, rei perfeito, né? Para representar uma nação. Nos anos 90, início dos 89 e 90, quando nós tivemos a primeira eleição direta, vocês provavelmente não lembram disso, que eram novinhos, mas eu lembro muito bem, que nós tínhamos a Fife Domingos, tinha Collor de Mello, tinha o Lula, tinha o Enéas, tinha toda essa gente aí. Tinha várias pessoas. E aí as pessoas escolheram Collor. E interessante que uma grande parte das pessoas disseram assim, ele é jovem e é bonito. Não é? Agora, o Lula era feio pra caramba. A Fife Domingos já era de meia idade. Lembra que ele tinha 2 patinhos na lagoa, vote a Fife 22? Era esse o slogan dele, o jingle dele? Eu lembro disso. Vocês não, eu lembro. Mas olha só, Collor ganha. E o problema que isso trouxe para o país, né? Alguns até hoje. Mas foi assim que as coisas funcionaram. Eles escolheram um homem lá. E Saul, gigante entre os homens, foi um anão espiritual. Se ele foi um gigante em meio aos homens, como espiritualmente falando, ele era um anão, um pigmeu. Como resultado da rebelião de Saul, Deus escolhe um novo rei para governar Israel. E ele então escolhe um jovem chamado Davi, que a gente vai ver agora quando a gente lê essa história. E quando Deus escolheu, ele escolheu um candidato improvável para o cargo. Ele era improvável. Gente, se você olhasse para Davi, comparando ele a Saul, você dizia, puxa vida, esse aí não tem condição. Na escolha de Davi como rei, começamos a perceber qual é o processo que Deus usa na escolha de uma pessoa para ser usada por ele. Então Deus tem alguns critérios que ele escolhe. Não sai escolhendo a esmo. O exterior nosso não impressiona a Deus, não.
Você ser bonito por fora não impressiona Deus. Você ser rico não impressiona Deus. Você falar bem não impressiona Deus. Você ser inteligente não impressiona Deus. Tem outras coisas que impressionam a Deus e que a gente vai ver aqui. Vamos ler o texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 1 até 13, só para a gente começar essa primeira parte da nossa série. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. E o Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que deve fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se, venham ao sacrifício comigo. E então ele consagrou José e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé chamou Samá, mas este disse: também não foi o que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhes disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o a mim. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este. Levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou a Ramá. Tem algumas coisas nesse texto que são bem interessantes. Se você ler o texto tão somente, a gente perde uma série de questões bem interessantes. E essa manhã nós queremos juntos aprender alguns princípios de quais são os critérios que Deus usa para escolher alguém. Se você está aqui essa manhã, talvez Deus vá um dia usar você para um trabalho específico. E aqui nós temos alguns critérios que Deus usa para escolher. A primeira coisa: as escolhas de Deus são soberanas. Quando Deus escolhe, não adianta a pessoa se opor, não é? Porque a escolha dele é soberana. Pode ter um rei, ele destitui para colocar outro, ele vai fazer. Assim como fez na vida de Davi. A escolha de Deus envolve providência soberana. E é a razão do pano de fundo da rebelião. Por exemplo, se nós fôssemos ter um rei, o povo de Israel precisa ser um rei que represente Deus. E aí você olha para a vida de Saul. Leia o texto anterior a esse que eu acabei de ler. O início do reinado de Saul. Todas as coisas que ele fez, os absurdos que ele cometeu. E depois desse capítulo também, a perseguição a Davi, os absurdos todos que foram cometidos. Mas a escolha de Deus é soberana, é uma providência soberana justamente por causa disso. Porque leva em consideração o pano de fundo. Ele não simplesmente toma uma decisão do nada, mas aconteceu uma necessidade e Deus interveio. Também a escolha de Deus envolve um planejamento soberano. Samuel é enviado ao encontro do novo rei. Parece que o Senhor estava organizando tudo para fazer o rei escolhido dessa vez entrar em cenário. Se você olhar para trás, na antecedência do rei Davi, você vai encontrar a mão do Senhor se movendo também para moldar alguns fatos. Por exemplo, um dos antepassados de Davi era uma mulher chamada Raabe. Quem conhece Raabe? Dos espias que foram até Jericó. Ela era uma prostituta. Aí ela coloca aquele véu vermelho, aquele pano vermelho, e ela é então poupada. O que acontece com Raabe depois de ser poupada? Ela é aceita dentro da nação israelita. Ela casa com um israelita, com Salman. Ou seja, ela se torna faz parte dessa nação israelita agora. Ela se torna uma
antecedente do próprio Senhor Jesus. E não só ela, mas ela é a bisavó de Davi. Você entende? Então Deus vem ajeitando as coisas para que as coisas aconteçam. Por isso que a escolha de Deus envolve um planejamento. Deus não faz as coisas no susto. Ele planeja as coisas. A minha e a sua redenção foi planejada, mesmo antes do homem cair. Já tinha sido planejado. E quando o homem cai, quando o homem peca, o plano de Deus aparece. Ele diz, olha só, vai chegar o Redentor um dia. Então tem um planejamento soberano. E Deus faz isso. Também nós vemos que Davi é descendente de Boaz, que você vê em Ruth e tudo mais, e até chegar no menino Davi. As escolhas de Deus também envolvem um poder soberano. Deus governa todas as questões, e muitas pessoas têm grandes planos e sonhos. Eu, inclusive, você, inclusive, tem sonhos grandes, planos, sonhos grandes. Mas sabe o que nos falta? Falta-nos poder. Nós não temos poder para realizar os nossos sonhos assim, não é? Imagina se nós pudéssemos. Todos os sonhos que você tem, todos os planos que você tem, se você tivesse poder para realizá-los todos, nós não temos, mas Deus tem. O plano de Deus, a escolha de Deus envolve esse poder soberano. Ele propõe, Ele é capaz de fazer. Deus governa as questões humanas. Napoleão, no auge da sua carreira, conta a história que ele é pego com uma resposta cínica a alguém que perguntou para ele assim, Deus está do lado da França? Sabe o que ele disse? Ele diz assim, Deus está do lado de quem tem a artilharia mais pesada. Napoleão disse isso. Mas aí veio a batalha de Waterloo. Veio então essa pequena batalha, onde Napoleão perdeu não só a guerra, mas todo o seu império. Anos mais tarde, exilado já na ilha de Santa Helena, quando ele estava isoladinho lá, castigado e humilhado, dizem que, eu não sei se isso é verdade, mas dizem que Napoleão é relatado dizendo, ou citando as palavras de Thomas Kempis, né? Diz, o homem propõe, mas Deus dispõe. Ou seja, o homem planeja, mas Deus diz sim ou não. Eu não sei se ele chegou a dizer isso de verdade, mas está lá na história relatando de que ouviram Napoleão citando essa frase. Isso é uma lição na história e também a lição na Bíblia, né? Em primeiro lugar, não há incidentes ou acidentes na vida. Não existe acidentes na vida. Nós não somos acidentes. Estamos aqui hoje porque tem um propósito divino para que nós estivéssemos aqui. Em segundo lugar, Deus é capaz de fazer seus planos acontecerem, independente de mim, independente de nós. E em terceiro lugar, as escolhas soberanas de Deus se estendem para todas as áreas da nossa vida. Com quem você casa, com os filhos que você tem, o trabalho que você faz, Deus tem um plano para todas essas áreas da nossa vida, todas elas. Ele tem um plano soberano, assim como foi com Davi. Mas, já que nós temos as escolhas de Deus que são soberanas, nós temos também as escolhas de Deus que são surpreendentes. Algumas coisas que Deus escolhe, como no caso de Davi, que nos surpreendem. Por exemplo, no contexto aqui do versículo 6 até o 13, Samuel é enviado até Belém para ungir o novo rei. Quando Samuel chega lá, ele ordena Jessé reunir todos os filhos dele. Ele se posiciona e todos os filhos passam diante de Samuel. E é nesse processo que Deus dá a entender as escolhas dele. Mas as suas escolhas carregam consigo algumas surpresas. Por exemplo, elas são surpreendentes nas rejeições. No versículos 6 a 10, você vai ver que o primeiro dos filhos de Jessé passa diante de Samuel. O nome desse menino é Eliabe. Sabe o que significa Eliabe? Significa Deus é pai. Provavelmente ele também tinha uma estatura parecida com a de Saul, bonito, alto, forte. E aí Samuel pensa, bom, certamente esse é o escolhido. Mas você olha para o texto e diz lá, eu o rejeitei, diz Deus. Eu rejeitei esse. Eliabe poderia ser bonito exteriormente, mas algo em seu caráter o inabilitava ao reinado. E aí vem Abinadab, que também o seu nome significa meu pai é nobre. E ele também é rejeitado pelo Senhor. Em seguida vem Samar, que significa espanto. Isso pode se referir, talvez, ao seu tamanho físico, eu não sei, porque geralmente os hebreus davam aos filhos um nome
de impressões, né? Então, provavelmente seja pelo tamanho físico ou outra característica física dele, não importa. Mas ele também é rejeitado, e em seguida o outro, e após outro, e todos os 7 filhos de Jessé passam diante de Samuel, e todos são rejeitados pelo Senhor. Certamente esses homens possuíam um físico interessante, que os capacitava fisicamente para ser rei. Provavelmente, refinados por horas de trabalho no campo, eles tinham essas qualidades. Todos eles possuíam esses requisitos, mas nenhum deles possuía o tipo certo para o trabalho ou para os traços de caráter que Deus buscava, né? Deus vê o que o homem não pode ver, diz o texto. Eu vejo o que o homem não pode ver. Mesmo Samuel ficou impressionado. Samuel, o homem de Deus, né, ficou impressionado. Puxa vida, esse cara é diferente. E Deus diz: Samuel, você ainda não aprendeu a lição? Você olha o exterior, eu não. Nós agimos da mesma maneira. Quando nós vemos alguém jovem, bonito, que fala bem e é inteligente e nos impressiona, nós achamos, bom, esse é bom. Mas nós não podemos ver o coração, vemos um homem. Talvez o homem governe bem sua família, seja bem sucedido nos negócios, seja bonito, mas ele não é um homem de caráter. Nós julgamos as pessoas pelas maneiras com que eles se destacam aos nossos olhos. Mas Deus julga eles a um nível um pouco mais profundo. Sabe, gente, essa é uma questão que às vezes me impressiona em Davi. A vida dele é exposta na história. Não tem nada escondido. Você gostaria que a sua vida virasse livro um dia e daqui a 3.000 anos alguém lesse sobre você, das coisas que você fez, das falhas que você cometeu, todas elas? Você gostaria? Não, claro que não, eu não gostaria. Mas Davi está lá. O fato de estar registrado na Bíblia não significa que ele não foi perdoado, mas está lá. E esse homem, apesar de ter falhado tanto, o caráter dele o impulsionava a ir diante de Deus em escolhas, em pedido de perdão. Também as escolhas de Deus, elas são surpreendentes pelos requerimentos que elas trazem, né? Deus diz a Samuel para não olhar os atributos físicos de um homem, porque Deus olha para o caráter do coração. Os filhos de Jessé estavam em capítulo 13, versículo 14, um pouco sobre o caráter desses homens, Eliabe, Abinadab e Samá. Só para você ter uma ideia por que é que eles não foram escolhidos. Em 1 Samuel 13, 14, os filhos de Jessé estavam lá, mas Samuel não podia ver, né? Eliabe era crítico. Aliás, desculpem, eu falei a citação errada, é 1 Samuel 17, desculpem, 17 e 28. O Eliabe era crítico. Lembrem quando Davi chegou no acampamento dos israelitas? Eliabe foi o primeiro a criticá-lo. Tinha um espírito crítico, ciumento e negativo. Ele era um homem grande externamente, mas por dentro um bebê. E não era um tipo de homem assim que Deus queria usar. E eu acho que essa é a história, o princípio que nós como igreja precisamos entender. Buscar líderes que possuam certas características que pensamos representar sucesso nos dias de hoje. Pessoas que falam bem, pessoas que se expressam bem, um showman. Se nós buscamos esse tipo de característica, estamos buscando com os nossos olhos, sem levar em consideração os meios pelos quais Deus escolhe. Porque Deus olha para as pessoas pela integridade do caráter dele e não somente pelo exterior. Que contraste. Isso é um grande contraste que a gente encontra dentro do que a Bíblia fala e dentro do que nós, às vezes, procuramos. Também as escolhas de Deus, elas são surpreendentes em sua aceitação. Os 7 filhos de Jessé foram rejeitados. Samuel descobre que existe um outro filho e que não foi chamado. Cara, olha só, se fosse eu ou você numa situação dessa, pensem um pouco. Samuel chega na cidade e diz: reúna os seus filhos. O que você faria? Você não reuniria todos os seus filhos? Você reúne só 7, mas deixa um de fora. E ele diz: reúna os seus filhos, santifiquem-se e venham adorar comigo. E Jessé faz isso, santifica os filhos dele, vem adorar com Samuel.
Mas esse homem chamado Davi, era insignificante demais, até para a própria família. Rejeitado até pela própria família. Estava lá com as ovelhas, trabalho que ninguém queria. Você sabia que nessa época ser pastor de ovelhas era a última opção de sobrevivência? Ninguém queria, eram os homens mais rejeitados. Na época de Jesus, quando Jesus vem à terra, os primeiros homens que recebem a notícia são os pastores, justamente os homens mais rejeitados. Mas ele está lá, insignificante para todos, inclusive para a família, que nem sequer é chamado para fazer parte daquela reunião com os outros irmãos. Ele está lá fora fazendo um trabalho de um servo humilde. E, na verdade, quando ele é mencionado por seu pai, nem pelo nome é chamado. Sabe o que o pai diz? Tenho mais um, o caçula. Nem o nome é chamado. Que legal, né? Quando ele entra, Samuel vê um homem jovem, bonito, de olhos brilhantes, com rubor nas bochechas. A gente acha que ele é ruivo, né? Mas, na verdade, o termo ruivo da Bíblia significa que ele tinha as bochechas vermelhas. E Deus diz a ele, para Samuel, esse é o homem, unja-o. O rejeitado, aquele que foi deixado de lado, né, pelos outros, é escolhido pelo Senhor. Sem dúvida, Jessé e seus filhos ficaram espantados quando Samuel disse isso. Provavelmente um espanto grande aconteceu, né? Imaginem. Olha só, em 1809, quando o mundo ouvia Napoleão conquistando a Áustria, as cidades, as vilas e as aldeias foram caindo uma a uma, e eles se perguntaram, alguém pode parar esse homem? Será que alguém pode parar esse homem? Um imperador louco que lutava contra toda a Europa. Só que, naquele mesmo instante, quando esse homem, Napoleão, lutava contra toda a Europa, milhares de bebês vinham ao mundo como ninguém. Basicamente ninguém. Claro, a história tem uma maneira de esclarecer as coisas para nós hoje em dia, né? Se você olhar na história, enquanto as guerras eram travadas em 1809, na Inglaterra nasceu William Gladstone e também Alfred Lord Tennyson. A Alemanha viu na verdade, Felix Mendelssohn nascer. Estados Unidos, Edgar Allan Poe, inclusive Abraham Lincoln, Charles Darwin, Robert Charles Winthrop. Todos esses caras nasceram nessa época. Hoje, 200 anos mais tarde, somente os historiadores vão saber quais as lutas que Napoleão venceu. Eu vou perguntar para você, quais foram as lutas que Napoleão venceu? Algumas pessoas sabem, mas a maioria das pessoas nem se importa quais foram as lutas que ele ganhou. Agora, Abraham Lincoln, todo mundo sabe quem foi o presidente dos Estados Unidos, o primeiro presidente dos Estados Unidos, que, na verdade, uniu os Estados Unidos, né, do Sul e o Norte. Todos esses caras são extremamente famosos, todo mundo sabe quem são, mas são bebês que ninguém dava nada por eles e que transformaram, né, a história deles, deixaram um impacto até hoje. Você nunca sabe o que Deus vai fazer com as pessoas desconhecidas. Gente, você nunca sabe. Talvez para nós, aos nossos olhos, as coisas não são tão claras assim, mas para Deus, a gente nunca sabe o que Ele pode fazer. Aí nós chegamos às escolhas de Deus que são específicas, né? Parece bem claro que Deus tinha um plano específico no seu coração quando Ele escolhe Davi. Ele enviou Samuel para aquela cidade específica, para uma família específica naquela cidade, e em seguida para uma pessoa específica que Ele havia escolhido para ser o próximo rei. Muito resumidamente, existem algumas indicações sobre por que Deus fez isso. Por que é que Deus escolheu a Davi? Primeiro, porque Deus escolhe os que estão prontos. Você pode talvez não concordar comigo, mas eu tenho um amigo que diz assim, olha só, você não precisa concordar comigo. Nós vivemos num país livre, democrático, e você tem todo o direito de estar errado. Gostaram dessa? Você não precisa concordar comigo, mas olha só, Deus escolhe os que estão prontos. E eu vou mostrar para você por quê. Quando Jessé e seus filhos são trazidos diante de Samuel, eles são santificados, diz o versículo 5. São purificados, né? Em outras palavras, os seus pecados são tratados e estão prontos para a adoração.
Isso todo mundo tinha que fazer, era praxe. Quando Davi é levado, não há tempo para isso. Quando Davi aparece, ele não tem tempo para a santificação. Mas ele está pronto. Davi é um retrato do cristão que mantém o seu coração em estado de prontidão, gente. Sabe por que Deus escolhe Davi? Porque era um homem que está com o coração em estado de prontidão. O que é um estado de prontidão? Sabe o que a gente faz com o nosso pecado, que a gente vai deixando ele de lado, assim? Sabe, e diz, deixa ali, está quietinho, não tem problema nenhum. Sabe, mas é um cara que já trata com o pecado dele no mesmo instante. Então ele está pronto para entrar na presença do Senhor, porque ele estava em prontidão de coração. Os outros irmãos precisavam ser santificados, exceto Davi. Ele não sabe quando o Senhor pode chamá-lo para ele ficar pronto. Por isso ele está pronto. Você nunca sabe quando Deus vai chamar você, por isso esteja pronto. O apóstolo Paulo trabalha essa ideia dizendo assim, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Prontidão. Sabe? O princípio de Deus para a nossa vida é estar pronto, com o coração em prontidão. A segunda coisa, Deus escolhe os de confiança. Quando Deus chama Davi, onde é que Deus encontra Davi? No texto aqui. Ele encontra Davi fazendo o que lhe foi dito fazer, cuidar de ovelhas. Ele está fazendo um trabalho lá, solitário, sujo, mas mesmo assim faz o que foi designado a fazer. Ok, agora Samuel derrama o óleo sobre a cabeça dele, o unge para o trabalho de ser próximo rei de Israel. Samuel vai embora. O que Davi faz? Volta a cuidar das ovelhas. Legal, né? Davi volta, cuidar do rebanho, porque é isso que ele faz. Mesmo depois que ele é chamado a ir para Jerusalém, tocar lá, para o rei Saul, no versículo 23, você vai encontrar isso, ele volta para cuidar das ovelhas do pai dele. Mesmo assim, por quê? Porque é isso que ele faz. Ele recebeu uma missão e ele a cumpriu. Sabe, gente, olha só. Muitos de nós começamos coisas e não terminamos para o Senhor. Você já percebeu isso? A gente não conclui uma tarefa. Isso é fato na nossa vida. Se eu dou uma tarefa para alguém fazer e ele não conclui a segunda vez, eu vou ter dificuldades de dar uma tarefa para essa mesma pessoa. Porque eu sei que provavelmente ela não vai concluir de novo. E Deus busca pessoas de confiança para que concluam a tarefa que recebem de Deus. Quando Deus olhou para Davi, viu integridade, fidelidade, responsabilidade e caráter. Enquanto todo mundo via um Zé Ninguém, Deus viu um rei. E nós? Gente, você quer ser usado pelo Senhor? Você quer ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Eu acho que todos nós buscamos isso, né? As mulheres que agora estão estudando isso, né? A mulher segundo o coração de Deus, né? As mulheres. Rapidamente, você quer uma dica de como se tornar? A melhor coisa que você deve fazer é crescer onde você está plantado. Seja frutífero onde você está. Conclua o que você está fazendo. Seja excelente no que você faz e você se tornará um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Queria uma receita de bolo grande? De torta de aniversário? Não tem. É simples assim. Seja frutífero onde você está plantado, onde você está. Deixe Deus usar onde você está. Se é na sua casa, se é no seu trabalho, se é na faculdade, com seus amigos. Não precisa uma coisa astronômica, grandona, algo que você vai dizer, uau, é isso que vai me tornar um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Simples assim. Integridade, confiança, de responsabilidade e de caráter. Só isso. Quando Samuel ungiu Davi, não foi o primeiro encontro de Deus com Deus que Davi teve. Sem dúvida, ele tinha visto a glória de Deus várias vezes, eu falei isso no início do culto aqui, ele viu a glória de Deus se manifestando no universo, Salmo 19 diz isso, Davi tinha testemunhado o cuidado de Deus para o seu povo, através do seu rebanho, escrevendo o Salmo 23. Todas essas coisas, Davi já tinha tido um encontro com Deus antes, por isso Deus o escolheu. Eles tinham um coração em prontidão, um coração pronto e próprio para o relacionamento com Deus. E eu acho que Salmo 23 revela o coração de Davi, quando ele ainda era
um jovem pastor. Quando diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Ele poderia ter caminhado para o palco público imediatamente, assim que Samuel jogou o óleo na cabeça dele, mas não fez. Ele voltou até o momento apropriado. Quero encerrar essa manhã com algumas coisas. Olha só. Vamos voltar lá no início. As escolhas de Deus, elas contêm uma providência, Deus provê, elas têm um planejamento e elas são cobertas pelo poder de Deus. As escolhas. As escolhas de Deus, elas nos surpreendem porque elas rejeitam, elas nos surpreendem porque existe um requerimento e uma aceitação. Também, quando as escolhas específicas de Deus são feitas, as escolhas são baseadas na prontidão de um coração e também na confiança que ele pode ter ou nós podemos passar. Então são vários princípios na vida desse homem que ele tinha, vários princípios. E agora eu quero encerrar fazendo um desafio para nós. Deus ainda está à procura de pessoas que ele pode chamar para usar para a sua glória. Deus ainda está à procura. Talvez você possa dizer honestamente que sua vida está pronta e disponível. Talvez você possa dizer, minha vida está pronta e eu estou disponível. Você possui algum traço no seu caráter que Deus está procurando? Como é o seu caráter? Isso é uma coisa que só eu posso responder. Olhando para a vida de Davi, você acha que você teria alguma coisa no seu caráter que atrairia a atenção de Deus? Onde você poderia provavelmente ser usado para Deus com essa qualidade de caráter que você tem? Se você sabe que há problemas em sua caminhada com o Senhor, o que você faz com isso? O que você faz quando você percebe em sua vida que existem problemas na sua vida e que atrapalham a sua caminhada com Deus? O que você faz? Esse é o desafio. Aí você responde. Gente, olha só. Deus está disposto a tratar com pessoas que desejam de Deus. Falei aqui no início do culto, às vezes a gente diz, puxa vida, olha só, eu preciso de Deus para cura emocional, espiritual, física. Eu preciso de Deus porque eu estou angustiado, eu preciso de Deus. E a gente fala um monte de coisa. Quando que, na verdade, Deus já disse que está disposto a fazer tudo isso. Está na Bíblia. Ele já disse que está disposto. Precisamos ter prontidão de coração. E aí, eu estou disposto a fazer? Estou afim? Davi pode nos ensinar. Essa é só a primeira parte, né? Mas domingo que vem, eu quero ver junto com você 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 a 23. Se você puder, leia durante essa semana e medite sobre esse texto. De 1 Samuel 16, versículo 14 até 23, onde Deus cria um rei. Onde Deus desenvolve um rei. Ele não só chama, mas Ele trata com a pessoa para que ela chegue lá e desenvolva bem o seu papel. Sabe? Então, leia esse texto domingo que vem, para domingo que vem, medite nele. Se você tem, durante a semana, o costume de abrir a sua Bíblia e fazer o seu devocional, sua meditação, faça. Mas, além disso, dê uma lida nesse texto para que você possa chegar aqui domingo com esse contexto preparado na sua mente para poder acompanhar esses princípios que a gente vai tirar sobre como Deus trabalha com Davi. Que Deus nos ajude, né? Nós precisamos tanto do Senhor nesse processo de adequação, né? Nós precisamos nos adequar àquilo que Deus requer de nós. Questão de caráter, questão de fidelidade, de confiança, prontidão de coração. Gente, olha só, volto a dizer aqui, Deus não procura perfeitos. Davi não era perfeito. Se você olhar para a vida dele, e se você tiver a oportunidade de participar de todas essas semanas que a gente vai passar estudando a vida dele, você vai perceber. Ele teve erros, e erros terríveis, sabe? Mas mesmo assim, em Atos 13, Deus diz, esse era o homem que eu escolhi, segundo o meu coração. Sabe? Então ele tinha um diferencial.
Então eu quero dizer para você, não se preocupe, você não é perfeito e nem vai ser perfeito nunca na sua vida. Não busque isso. Não sofra por não ser perfeito. Não sofra, sabe? Mas busque ser adequado, ter um caráter transformado, ser fiel àquilo que Deus quer de você. Sabe? No processo vai haver quedas. Mas eu já disse aqui várias vezes, olha só, a caminhada cristã é feita quando você dá um passo para trás. Aí você dá 2 para frente. Aí você dá mais 1 para trás. Né? É assim, você vai indo, você vai indo. Não existe uma linha reta. Não existe isso. Você olha, o único que fez isso foi Jesus. Mas de todos os homens que você tem na Bíblia, todos eles tiveram seus fracassos, seus erros. E isso é providência de Deus para nos mostrar que nós não devemos nos achar melhor que ninguém. Para nos deixar bem humildezinhos. O processo de Deus na nossa vida também. Aceite isso como processo de Deus na sua vida. Aceite também a ajuda de Deus na transformação do seu caráter, na adequação e na disposição de coração. Querido Deus, nós agradecemos essa manhã por Tua bondade, por Tua graça e Tua misericórdia. Bondade porque o Senhor não nos dá aquilo que nós merecíamos. Graça de ter nos dado a oportunidade de uma segunda chance. E misericórdia por ter tomado sobre si as nossas dores, nossos pecados. Louva ao Senhor pelo Teu sacrifício. Louva ao Senhor por esse tempo que podemos passar aqui, entoando ao Senhor o nosso louvor, entregando ao Senhor a nossa adoração. Mas também agradecemos ao Senhor quando nós olhamos para a Tua palavra e percebemos que o Senhor ainda está disposto a conversar com o ser humano, ainda está disposto a investir no ser humano, ainda está disposto a transformar vidas para a Tua glória. E nessa manhã nós aqui, como Tua igreja, queremos dizer, assim como essa canção, ao Teu lado é nosso lugar, usa-nos para a Tua glória. Transforma o que precisa ser transformado, para que possamos ser encontrados prontos diante do Senhor. E assim como Davi, que não esperemos o momento oportuno de santificação, mas que ela faça parte da nossa vida como uma disciplina espiritual. Uma santificação diária, uma busca diária pelo relacionamento com o Senhor, pela adequação ao Senhor. E eu peço que o Senhor nos ajude nessa semana, quando esses princípios que nós vemos na vida de Davi, que o Senhor usou para chamá-lo para perto do Senhor, possam também ser encontrados em nossa vida. Deus, em nome de Jesus, que possamos ser encontrados diante do Senhor fiéis, que possamos ser encontrados diante do Senhor confiáveis para aquilo que o Senhor quer de nós. Entregamos ao Senhor a nossa vida. E eu peço nessa semana que o Senhor nos guie, que o Senhor nos lidere, que o Senhor nos tome pela mão e que possamos sentir a Tua presença, não só sentir também, mas possamos confiar na Tua presença ao nosso redor. Deus, em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos abençoe no decorrer dessa semana, que possamos ter uma semana produtiva na Tua presença, que possamos alegrar o Teu coração com a nossa vida e que possamos ser achados diante do Senhor dignos de ser usados pelo Senhor. E eu oro nessa manhã para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Oro isso em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe a cada um de nós. Tenha um ótimo domingo e nos vemos no domingo que vem. Até lá.